tudo bem? Este é o canal Paradoxo 29, meu nome é Elias Conceição e dê o seu like, se inscrevam-se no canal, ajude o canal a crescer mais e já agradeço aqueles que se inscreveram no canal. E hoje o tema vai ser fascismo. O fascismo ele foi um regime político autocrático, autoritário, formado por Benito Mussolini na Itália, no período de 1920, ele se consolidou a partir desse momento. Mas para entendermos como o fascismo funciona, como ele foi criado, em que condições, precisamos voltar no período entre guerras. O período entre guerras ele é depois da Primeira Guerra Mundial, em 1918, e antes da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Esse período, esse intervalo entre as guerras vai nos sinalizar como foi a formação do fascismo. E para falar sobre isso também temos que falar de Mussolini, que foi o seu criador. Mussolini ele nasceu na Itália em 29 de julho de 1883, na cidade de Predápio, na região central da Itália, e ele morreu na Itália também em 1945. Mussolini ele ficou no poder de 1922 até 1943. Ele ficou 21 anos no poder como primeiro-ministro na Itália. Voltando lá atrás, no período entre guerras, vamos falar um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, Mussolini fazia parte de um partido PSI, Partido Socialista Italiano. Ele fazia parte desse partido e esse partido era contrário, que a Itália entrasse na guerra. Só que Mussolini divergia do partido, ele queria que a Itália entrasse na guerra. E por conta disso, o partido o expulsou. A Itália entra na guerra em 26 de abril de 1915. A Itália entrou no conflito da Primeira Guerra Mundial, assinando um tratado com a Inglaterra e com a França, lhe prometendo terras, expansão de terras e benefícios para que a Itália entrasse na Primeira Guerra contra o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. A Itália entrou na guerra, Mussolini se alistou-se e lutou ao lado da Itália. Ao final da guerra, que foi em 1918, Mussolini recebeu uma patente de sargento. Em 1919, inconformado com tudo, com pós-guerra, com problemas socioeconômicos, a população passando fome, miséria total, desemprego em massa, uma conjuntura bem nefasta mesmo no período pós-guerra. Vendo aquilo tudo e a insatisfação do povo e a situação terrível que a Itália estava passando, Mussolini aproveitou desse momento e exaltou o nacionalismo e associou-se a ex-integrantes militares que fizeram parte da Primeira Guerra Mundial e associou-se aos trabalhadores liberais e entre outras categorias, camponeses, que nisso aí ele criou uma associação, um movimento chamado Fácio de Combate Italiano. Fácio em italiano significa feixe. Feixe simboliza um feixe de varas cobrindo o cabo de um machado, que era um poder do antigo Império Romano, um símbolo de poder unitário, e também esse machado era usado para promover as execuções e era um símbolo do poder do antigo Império Romano. Então ele usou essa palavra como unificação e como símbolo de poder para o seu movimento de combate italiano. Em 1920 ele cria o Partido Nacional Fascista, PNF. O Partido Nacional Fascista, em 1922, concorre às eleições ao Parlamento da Itália. Consegue ascender politicamente. Com isso, o partido ganha muita força. E por conta disso, uma movimentação dos integrantes do Partido Nacional Fascista vão rumo a
a Roma fazer uma passeata para poder pressionar o rei Vítor Emanuel III para que empossasse Mussolini como primeiro-ministro da Itália. Por volta de 26 a 27 de outubro, eles fazem essa passeata e o nome desse movimento se chama Marcha sobre Roma. Marcha sobre Roma é que deram o nome para que eles fossem lá e pressionassem o rei, e o rei, com tantas pressões e com tantos problemas que estavam acontecendo na atual conjuntura do sistema do governo italiano e com a sua sociedade insatisfeita do pós-guerra e com a miséria e com todo o caos que estava acontecendo, o rei acabou empossando Mussolini como primeiro-ministro. Aí que o Partido Nacional Fascista ganha muita força. É um regime autocrático de extrema direita e com isso ele fica no poder por conta que ele ascende politicamente, e em 1924 ele concorre mais ainda às eleições, é aí que ele mostra a sua faceta mais autoritária. O partido ele vai minando as instituições, ele fecha veículos de comunicações, ele mata opositores. E o Mussolini nessa época também criou uma milícia voluntária para a segurança nacional, para forçar, coagir as pessoas e cidadãos a votarem nos seus integrantes do partido fascista, para que eles fossem eleitos e teriam uma cadeira no parlamento. Então foi a base de coerção, a base da violência, que o Partido Nacional Fascista conseguiu ascender politicamente. Mais à frente, Mussolini elabora a Carta del Lavoro. A Carta del Lavoro é a Carta do Trabalho. A Carta do Trabalho ele monta para poder, são doutrinas e meios para poder garantir o trabalhador, mas não juridicamente o trabalhador está seguro com essas medidas, apenas uma forma de poder para ele controlar os sindicatos, as organizações dos trabalhadores. Por conta disso, passando mais um tempo, aí vem a crise de 29, a Itália já sente os efeitos, porque a crise de 29 foi a quebra da Bolsa de Nova York e afeta o mundo todo, porque os Estados Unidos era um exportador dos seus produtos para o mundo todo, exportava seus produtos e também fazia empréstimos para o mundo, porque o pós-guerra deixou a Europa destruída, os Estados Unidos, como tinham capital, emprestava dinheiro para vários países para a sua reconstrução. Então isso afetou muito. Aí, mais à frente, Mussolini ainda está no poder. Ele se aproxima do nazismo alemão, se aproxima de Adolf Hitler, porque a corrida armamentista, porque já estava prestes também a estourar a Segunda Guerra Mundial, e as nações com aqueles conflitos, com tantas discórdias de territórios e ganhos e materiais no sentido de fortalecer a sua própria economia, acabaram entrando em disputas e estavam tendo uma corrida armamentista para poder mais à frente eles estarem prevenidos para um possível confronto. Aí Mussolini se aproxima do nazismo alemão, que nessa época Adolf Hitler já estava como líder máximo, Führer, o líder máximo da Alemanha. Nisso a Itália se alia com a Alemanha, faz parte do seu eixo da aliança. Quando estoura a Segunda Guerra em 1939, a Itália luta ao lado da Alemanha. No começo da guerra, a Alemanha foi ganhando terreno. Depois, ao longo dos combates, ao longo dos anos, foi perdendo a guerra por conta de um maciço investimento feito pela Inglaterra, Estados Unidos e também a França. E outros do eixo que combatiam o Império Austro-Húngaro, a Alemanha e a Itália e o Japão, que tinham características de
de governos de regimes autoritários. Se uniram no propósito de um ideal, né, de dominarem todo o mundo, principalmente a Alemanha, porque acreditava-se que sua raça era superior às outras, então as outras raças as outras etnias tinham que ser dominadas, porque os alemães eram superiores. A famosa eugenia, né, que a sua raça é melhor do que a outra, então as outras têm que se sobrepor a você. Então a Alemanha, a partir desse princípio de nacionalismo e de superioridade, acontece a Segunda Guerra e a Itália luta a favor da Alemanha. Obviamente se entenderam porque são regimes de cunho autoritário, autocráticos, né, de extrema direita, então houve uma aliança por conta disso. Mas em 1943, Mussolini é deposto do seu cargo de primeiro-ministro por conta do enfraquecimento da Itália, por conta da miséria, por conta da atual conjuntura que naquele exato momento deixava a Itália numa posição muito fragilizada diante da guerra e diante já de um quadro que não era bom. Mussolini perde força, é deposto, é preso ao norte da Itália, e isso, quando ele é preso, aí que vem a parte mais interessante. Uma equipe especial de paraquedistas alemães das forças especiais chamada SS, que era uma milícia paramilitar que era a serviço do governo alemão, por ordem de Adolf Hitler, pediu para que libertasse Mussolini no seu hotel onde ele estava preso, cativo. E lá eles entraram e resgataram Mussolini, levando ele para um ponto da Itália que ainda não tinha sido ocupado pelos aliados, pela resistência que lutava contra a Itália e a Alemanha na Segunda Guerra. Ele tentou restabelecer o poder dali, montando uma nova etapa de governo que seria a República Social Italiana, RSI. Em 1945, a Itália já perde a guerra, praticamente já perdeu a guerra junto com a Alemanha, Império Austro-Húngaro e aqueles que lutavam no eixo da Tríplice Aliança. Perderam a guerra. Mussolini foi preso com a sua mulher pela resistência italiana. Depois que ele foi preso, foi em 28 de abril de 1945, ele foi executado, e um dia depois ele, a mulher e os membros do partido fascista foram levados à Praça de Loreto, em Milão, e pendurados em umas vigas de ferro, numa torre de serviço que tinha lá numa estação, de cabeça para baixo, em meio a uma multidão que xingavam, jogavam objeto neles e escrachavam de todas as formas possíveis. Foi assim a morte dele, e assim que se encerrou o ciclo de Mussolini à frente da Itália como ditador. E, óbvio, o fascismo deu inspirações para outros governos totalitários também da época, da década de 30, da década de 40, o franquismo, o lazarismo, franquismo que aconteceu na Espanha, o lazarismo que aconteceu em Portugal, e até aqui mesmo no Brasil, o varguismo que aconteceu aqui em 1937, que Getúlio Vargas decretou Estado Novo, Estado de Sítio, justificando que houvesse uma ameaça comunista, e por isso que estava decretando um estado de sítio, e decretou Estado Novo, que foi uma influência também de uma ditadura, de um regime totalitário inspirado no fascismo da década de 30, que já acontecia na Europa, na Itália especificamente, né? Então também influenciou aqui
a nossa posição política e de um regime autoritário que aconteceu nessa época tão obscura da parte da história. O regime fascista criado por Benito Mussolini no geral é um regime político, autocrático. As suas características são personalidade ao culto, personalidade ao chefe de Estado que está lá, ao líder que exerce o poder total centralizado nas suas mãos, nacionalismo exacerbado e autoritarismo, controle dos meios de comunicação, extinção da democracia em todos os níveis, liberdades são ameaçadas, cerceadas. Então o fascismo é um regime de extrema direita, assim como o nazismo também é um regime de extrema direita, que nasceu na Alemanha, e o fascismo nasceu na Itália, no qual nós estamos falando agora. Então ambos são regimes de extrema direita e que são totalmente autoritários, truculentos e que só conseguem sobreviver à base da força e de propagandas maciças, doutrinando a sua população para o nacionalismo exacerbado, fugindo totalmente do contexto do bom senso, da democracia e das liberdades de expressão. E no geral é isso. Muito obrigado, deixe o seu like, agradeço as inscrições que eu tive e muito obrigado, até a próxima.